Aos companheiros do Centro Espírita Esperança, Amor e Caridade e a todos os internautas que nos acompanham na noite de hoje, boa noite. Que Deus nosso Pai, agradecemos por estar aqui nesta noite de hoje e pedimos a Ele que faça sempre de nós instrumento de nossa paz. Eu, Ângelo Tesser, estou aqui hoje falando diretamente da cidade de Macatuba para mais um aprendizado dessa doutrina consoladora, mas antes eu gostaria de dar um recado sobre o Evangelho no Lar. Devemos escolher na semana um dia e horário mais conveniente, colocar uma jarra ou um copo com água, para que seja fluidificada ou energizada, iniciar com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais, fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo ao acaso ou em sequência, comentar com os demais participantes sobre o assunto, um momentinho que eu estou com um problema na tela aqui, deixa eu ver se eu consigo resolver. Consegui virar a tela certa, cara? Tá bom, então. Então vamos continuar. Falando do Evangelho no Lar, voltando, devemos escolher um dia e um horário mais conveniente, colocar uma jarra ou um copo com água para ser fluidificada, iniciar com uma prece simples e espontânea, rogando a proteção dos benfeitores espirituais, fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo ao acaso ou em sequência. Eu costumo recomendar que nós façamos a leitura em sequência, abrimos o Evangelho em sequência. Após feita a leitura, fazer um breve comentário com os demais participantes sobre o assunto, aproximadamente uns 10 minutos de comentário, evidenciando sempre o ensino moral do Evangelho. E em seguida fazer uma rogativa a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais, em favor do lar, dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos. Fazer uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais. Então esse é um pequeno roteiro que está, inclusive, nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos estar fazendo todas as semanas, né? Por isso que é o Evangelho no Lar e devemos escolher esse dia da semana, um horário fixo e ter essa prática, né, do Evangelho no Lar. Porque, segundo Emmanuel, o culto do Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade onde há o cristianismo para que lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Essa boa nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação do Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré. E certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo no círculo de nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Então, o culto do Evangelho no Lar não surgiu hoje, né? Ele já vem há muito tempo. Mas hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o homem de bem. Porque lá em Lucas, capítulo 6, 43, 45, começando, ele fala para nós assim:
Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos em espinheiros. O homem bom, o bom tesouro no coração, tira o que é bom, mas o homem mau, no seu mal, tira o que é mau, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então isso está em Lucas capítulo 6, versículos de 43 a 45. Então nós sabemos que árvore alguma vai ser conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos seus frutos. Né? Quando a árvore dá bons frutos, né, nós gostamos da árvore. Né? E assim somos nós. Pela o nosso espírito, na jornada, não pode se consagrar somente pelo testemunho dos outros. Né? Precisamos ter o que dar. Temos que ter o que dar para poder dar. Né? Então é assim que nós temos que começar. Primeiro temos que trabalhar o nosso amor, o amor próprio, aquele amor que eu tenho por mim, para depois poder ajudar e amar ao próximo. Então, sempre pensando nisso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele nos dá a caracteres da perfeição. Porque ele começa nos falando de Mateus capítulo 5, versículo 44, 45, 46, 47 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes o que vos amam, que recompensa terei disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeito como é perfeito o vosso Pai celestial. Então, aí alguém pode dizer, né? Mas como é que nós vamos ser perfeitos? Porque sabemos que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele também fala para nós que a máxima, sede perfeito como vosso Pai Celestial, se for tomada a pé da letra, vai fazer o quê? Comparar a criatura ao Criador, ou seja, vai igualar a criatura ao Criador. E isso é inadmissível. Nós, como criaturas, nunca chegaremos a ser como o Criador, né? Mas nós temos como missão, nas nossas encarnações, atingir a perfeição. Porque nós sabemos que Deus nos deu o livre-arbítrio. Tudo isso depende de nós. Sou eu que vou buscar essa perfeição. Eu não preciso que alguém busque para mim, ou não devo que alguém busque essa perfeição para mim. Ou seja, a nós, da humanidade, é dado a perfeição relativa, ou seja, aquela que mais aproxima a humanidade, ou me aproxima do Criador. Então, também indo lá para o Livro dos Espíritos, coincidentemente, também está no item 17, no 5º parágrafo, Kardec fala para nós assim: porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Ou seja, Deus é o alfa e o ômega de todas as coisas. Tem uma imensa lacuna entre nós e Ele. Mas nós temos que ir procurar fazer por merecer o reino dos céus. Através do quê? O que nós viemos fazer neste planeta de provas e expiações? Em busca da perfeição. Então, cada encarnação nossa é uma busca que nós fazemos pela perfeição. Por isso que, geralmente, nós aconselhamos, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Um ditado popular aí que diz muito isso. E nós devemos aprender dessa maneira. Ou seja, toda vez que nós somos chamados ao auxílio, procuremos atender isso. Procuremos fazer esse auxílio. Busquemos essa perfeição através dos nossos atos, né? A nossa maneira de proceder. Porque Emmanuel, ele nos esclarece,
pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Isso é Emmanuel que fala. Então são as nossas ações que vão nos tornar um homem de bem. Nós, sim, não somos árvores, né? Frutíferas, mas nós somos seres humanos em busca do amor. Aquele amor aquele amor ágape, aquele amor que nós podemos distribuir ao nosso próximo sem cobrança. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo ele também tem isso. Ele fala para nós, né? Eu não posso ficar esperando a gratidão do próximo quando eu o auxilio. Porque aí eu não teria mérito se eu fizesse esse auxílio esperando um reconhecimento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para nós dos benefícios pagos com ingratidão. Ele até diz, né? Estava esperando o quê? A gratidão? Então, nós seremos conhecidos pelas nossas ações. Quando nós desencarnarmos, lá na espiritualidade, não vão perguntar para nós se eu era doutor aqui na Terra, qual era o cargo que eu ocupava. Não, eles vão querer saber das nossas ações. É isso que nós temos que mostrar. Mas também não podemos fazer essas boas ações pensando nisso. Nós temos que procurar sermos homens de bem, na certeza de que estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Porque a coisa mais linda que tem é o Evangelho do Cristo. Aí algumas pessoas perguntam, mas vocês leem a Bíblia? Vocês espíritas leem a Bíblia? Nós lemos a Bíblia. Vocês falam de Jesus? Nós falamos de Jesus, nós acompanhamos Jesus, nós tentamos entender o Evangelho de Jesus e o mais importante, entendendo e praticando esse Evangelho de Jesus. Agora, meus amigos, meus irmãos, aqueles que nos acompanham, os internautas, né, companheiros da Casa Espírita aí da cidade de Garça, eu convido a todos a fazer um exercício, um pequeno exercício. É assim, devemos escolher alguns familiares. Escolhemos. Agora escolhemos alguns amigos, aqueles que temos amizade. Escolhemos alguns colegas de trabalho, mentalmente. Escolhemos companheiros de jornada. Fizemos isso? Escolhemos familiares, alguns amigos, alguns colegas de trabalho e alguns companheiros de jornada. Pois bem, agora imagine que para cada grupo desse que nós escolhemos, exista um orador que irá falar sobre você, ou sobre mim. Né? Então imagine que cada grupo tem um orador que irá falar sobre você. Primeiro, que tipo de pessoa você gostaria que cada orador tivesse descrito? Um orador da família, um orador dos amigos, um orador do colega de trabalho, um orador dos companheiros de jornada. Segundo, quais as contribuições e conquistas que você gostaria de ver recordada por eles? Pensando? Qual papel gostaria de ter desempenhado na vida deles? Simples. Basicamente, as respostas que você obtiver, suas, são a descrição da nossa missão como homem de bem. Lembra? Pelo fruto conhecerei. Pelas nossas ações seremos reconhecidos. Então, as nossas ações devem ser boas sempre. Mesmo quando estivermos sozinhos, quer dizer, dificilmente nós estamos sozinhos, né? Sempre teremos alguém junto de nós. Muitas vezes esse alguém somos nós mesmos, mas nós sabemos.
que nós estamos fazendo, se nós estamos saindo fora das leis de Deus, das leis naturais contidas no livro dos Espíritos, lei do amor, da justiça, da caridade, nós sabemos. Por quê? Porque já está lá também no livro dos Espíritos. Onde estão as leis de Deus? Na vossa consciência. Então, quando nós estivermos sozinhos, nós estamos conosco. Então, sempre terá alguém conosco. Né? Então, a gente sabe quando a gente faz a coisa errada. Se nós trabalharmos isso, vamos buscando isso, buscar essa reforma íntima, que até hoje, eu ainda não atingi essa perfeição, né? Que fala no livro dos Espíritos. Eu ainda não me considero um homem de bem. Eu acredito que muitos de nós ainda não. Mas, como eu disse, através das nossas experiências, dos nossos erros, dos nossos acertos, nós vamos aprendendo a praticar isso, a fazer isso de bom, para chegarmos à perfeição, para atingirmos essa perfeição do homem de bem. Então, as características do homem de bem. Então, nós temos aqui algumas sugestões para podermos trabalhar isso e ver como é que nós ficamos nessa nossa trajetória, como é que nós fazemos para atingirmos esse homem de bem, para chegarmos a ser o homem de bem. Primeiro, fazer lá como Santo Agostinho, interrogar as nossas consciências sobre os nossos próprios atos. Toda noite, passa em revista tudo aquilo que nós fizemos durante o dia. Se em algum momento nós nos afastamos das leis naturais, das leis divinas, para que no próximo dia não nos afastemos, para que no próximo dia possamos fazer melhor do que nós fizemos hoje. Vamos nos questionar para ver se nós fizemos todo o bem que podíamos fazer. Pois como diz Paulo de Tarso, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então eu preciso ver isso, né? Se o bem que eu desejo fazer eu estou fazendo, ou se eu continuo fazendo o mal que eu não desejo fazer. Vamos nos interrogar e perguntar para nós mesmos se em alguma ocasião nós deixamos de ser úteis. Né? Aquele dia que passou, em algum momento eu deixei de ser útil. Eu deixei de ajudar alguém, ou eu ajudei pensando na recompensa? Será que eu fiz ao outro tudo aquilo que eu desejaria que ele me fizesse? Essa é outra questão. Então nós, como homem de bem que pretendemos ser, devemos depositar toda a nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, e saber que sem a sua permissão nada acontece, nada. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, o que é Deus? É a primeira pergunta. Se nós formos ler o Livro dos Espíritos, pegar aqui o Livro dos Espíritos, a primeira questão do Livro dos Espíritos é o que é Deus, onde Kardec faz essa indagação. Ele não pergunta o que, perdão, ele não fala o que, mas ele pergunta quem é Deus. Vamos lá na questão, ver o que os Espíritos nos respondem. Então ele não pergunta, perdão, quem é Deus, mas ele pergunta, que é Deus? Resposta dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por isso que nós temos que depositar a nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Saber que sem a sua permissão nada acontece. Precisamos ter fé no futuro. Se nós tivermos a fé no futuro,
nós vamos colocar os bens espirituais bem acima dos bens temporais. Os bens temporais e os bens passageiros, né? Nós precisamos trabalhar isso em nós. Porque nós buscamos os bens materiais e esquecemos dos bens espirituais. Então, para nos tornarmos um homem de bem, segundo o que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós precisamos buscar os bens espirituais também. Precisamos trabalhar esse nosso espírito. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer o Evangelho no lar, gente. 5, 10 minutos no dia. Nós vamos trabalhando esses nossos bens espirituais. Nós vamos trabalhando esse nosso espírito. Nós precisamos saber que todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceitá-las sem murmurar. Sem questionar Deus, e nós acostumamos muito a questionar Deus. Se Ele é bondade infinita, sabedoria infinita, justiça infinita, por que questionar Deus? Sabemos que Ele é tudo isso. Devemos ter um sentimento de caridade e de amor ao próximo. Devemos realmente amar ao próximo. Não devemos titubear com isso. E quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus nos explica bem quem é esse nosso próximo. O que nós devemos fazer? Devemos ser humano bom. Devemos ser um humano bom, não um ter humano. E hoje nós somos muito um ter, infelizmente. Ter o meu carro. Não que nós não devamos ter, devemos ter sim o nosso carro, a nossa boa casa, né? Mas não podemos esquecer nunca, como diz lá, a fé no futuro, né? Colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Porque nós sabemos que na hora do nosso desencarne, da nossa ida para pátria espiritual, os bens materiais aqui vão ficar. E o que é pior, se nós nos apegarmos a eles, muito, nós vamos estar aqui também um bom tempo ainda, né? Mesmo desencarnado. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não repreende os que não pensam como ele. E geralmente hoje nós fazemos isso, né? É o cancelamento, né? Principalmente nas redes sociais. A pessoa postou alguma coisa que nós não gostamos, cancela. Respondeu alguma coisa nos meios de comunicação que nós não gostamos, cancela. Né? Então, esse respeitar os outros, nós precisamos respeitar sem distinção de raças ou crenças. Porque nós sabemos que os nossos irmãos de outros segmentos religiosos não pensam como nós. Agora, não é porque aqueles irmãos que têm um outro segmento religioso não acreditam na reencarnação que eu vou dizer que eles estão errados. Ora, é a maneira deles pensarem, é a maneira deles verem a coisa, é como eles aprenderam e nós aprendemos a nossa maneira. Então nós não podemos fazer distinção entre as religiões também. Vamos ler a parábola do bom samaritano, como eu disse lá anteriormente. Isso está em Lucas capítulo 10, começando no versículo 25. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer, o que herdarei da vida eterna? Ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Em resposta disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente.
e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe respondendo de forma justa: faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, os quais, depois de haver o despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho, e ao vê-lo, passou pelo lado oposto. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Certo samaritano, em viagem, veio até ele e compadeceu-se, e aproximou-se, tratou os seus ferimentos dele, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os aos hospedeiros e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: que praticou a misericórdia com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu do mesmo modo. Então Jesus aqui, ele nos dá a receita do que nós devemos fazer. Não devemos procurar quem é o nosso próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. E também não devemos estar esperando um benefício, né? Ou um agradecimento por aquele bem que nós fizemos. Na sequência, que Jesus fala do samaritano, ele faz o quê? Ele nos faz um convite para que todos nós hajamos com misericórdia e compaixão para com o próximo. Que todos nós possamos entender o próximo. Que todos nós tenhamos um ombro amigo para consolar, um ouvido amigo para ouvir. E algumas vezes, o auxílio material também. De repente, o nosso próximo está precisando da alimentação, de repente ele está precisando de uma pasta de dente. E na maioria das vezes, o que ele vai ocupar de nós, na maioria das vezes, é o tempo. Isso que nós achamos tão escasso, né? Nós dizemos que não temos esse tempo. No livro A Religião dos Espíritos, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem uma história, o homem bom. Então ele começa assim: conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: imagina-te vitimado por nudez que te iniba a manifestação do verbo, escorreito e pensa, quão grato te mostrarias aos companheiros que falasse por ti a palavra encerrada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendesse ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública, e o teu consolo nos braços te oferece amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem o pão no lar, arrastando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te aparecia de súbito no amparo daqueles que te levassem a migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência.
Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo que te acalmaria diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado, intemperando a observação, quão reconhecido ficaria para com todos que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então repetiu Jesus com bondade: segue adiante e faze também o mesmo. Então, essa narrativa de Emmanuel, ela complementa a parábola do bom samaritano. Fazer o bem sem olhar a quem. Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a ti. Porque nós sabemos que nós somos criados para praticar o amor, a solidariedade, a caridade e outras tantas virtudes que nós temos. Então, todas as vezes que nós praticarmos as nossas ações voltadas para o desamor, ações egoísticas, egocêntricas, vai chegar um momento que, conforme a lei da causa e efeito, seremos despojados dos recursos que adquirimos de forma egoísta. Então, essa semana, coincidentemente, eu vendo um canal de televisão, eu peguei um filme, um pedaço de um filme, me interessou por causa disso, eu vou narrar para você, chamado Matando Deus. É uma reunião, né? Essa cena do filme é uma reunião de 4 pessoas, onde cinco pessoas, e onde um supostamente se dizia ser Deus. E ele diz a eles: de vocês, apenas um viverá. Quem vocês acham que devem viver? Vamos fazer votação. O que aconteceu? Cada voto que ele abria, estava votando no próprio. Cada um votando em si mesmo. Apenas um deles, votou no outro, que obteve 2 votos. Obviamente ele não obteve nenhum. Então quem foi que agiu sem egoísmo? Sem ação egocêntrica? Esse um que votou no outro. Então, todos nós sabemos que seremos assim, que passaremos por isso. Todos nós vamos desencarnar. Mas que nós não soframos essa lei de causa e efeito. Porque se nós passarmos por isso, nós sabemos que vamos ser despojados de todos os recursos que nós adquirimos de forma egoística. Tudo aquilo que nós fizemos egoisticamente nos será dado da maneira que nós demos. Devemos entender que todos nós podemos auxiliar desse ou daquele modo para construir um mundo melhor. Então, somente a caridade é a luz divina a fluir na nossa direção. Devemos entender que se nós formos na direção do nosso próximo com amor, com caridade, com perdão, nós vamos conseguir melhorar o que nós somos e o que temos para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Quais são os valores que nós desejamos? O que eu desejo, né? Nós espíritas sabemos que nós viemos aqui em busca da perfeição. E como é que nós alcançamos essa perfeição? Através do amor ao próximo, do bem que nós praticamos, das nossas boas ações. Kardec diz para nós, né? Ele deixou aí para nós todas as instruções necessárias para que isso aconteça. Lembrando sempre que fora da caridade não há salvação. Então ele não diz fora da igreja não há salvação. Porque muitas vezes nós cumprimos com as nossas obrigações. Obrigações. Né? Se eu sou médium, eu vou à casa espírita,
faço a sessão mediúnica, trabalho na assistência aos espíritos e saindo de lá, acho que a minha parte está feita, não preciso fazer mais nada. Ou eu vou ao templo e faço tudo o que me é recomendado lá dentro do templo, saindo do templo eu sou outra pessoa. Então, para nós alcançarmos os valores que nós desejamos, nós devemos trabalhar isso em nós, a caridade, o perdão, o amor, sempre. Sabemos que a doutrina espírita é a religião da fé raciocinada, e ela é muito importante para nós, e é importante que nós entendamos e ajamos como bons samaritanos, que nós nos tomemos de compaixão por todos, sem distinção de classe social, para que sejam esclarecidos sobre toda a dinâmica da vida. Então nós precisamos fazer isso, aprender a trabalhar isso em nós, para buscarmos essa perfeição e nos tornarmos o homem de bem. Porque o nosso verdadeiro objetivo, como seres encarnados, é a busca da perfeição. Sendo assim, tudo que nós façamos que concorra para auxiliarmos a atingir esse objetivo representa para nós uma atividade rumo ao cumprimento da nossa verdadeira missão. Então a missão do homem de bem aqui na Terra é essa: buscar essa perfeição. Vamos trabalhar isso em nós. Essa é a nossa verdadeira missão. Vamos buscar sempre fazer o bem sem olhar a quem. Lembrando sempre que o homem de bem pratica a lei de Deus. O homem de bem é portador da fé verdadeira. O homem de bem é caridoso. O homem de bem é humanitário. O homem de bem é virtuoso. O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais, ou seja, o homem de bem sabe que tudo aqui na Terra é passageiro. Jesus disse para nós: felicidade não é deste mundo, meu reino não é deste mundo. Nós sabemos muito bem disso. Então vamos buscar fazer o melhor de nós aqui na Terra, neste momento. Essa é a nossa oportunidade, não vamos esperar a próxima encarnação, não. Essa é a nossa melhor oportunidade de estar buscando. Essa é a nossa melhor oportunidade, esta encarnação, de estarmos participando desse nosso crescimento espiritual. E vamos encerrando com aquilo que o apóstolo Paulo nos deixou, que ele nos diz que ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, sigamos o que o apóstolo Paulo falou para nós. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, é o amor que nós devemos colocar acima de tudo, o amor ao próximo. Bom, primeiramente, como eu falei lá no comecinho, né? O amor a nós mesmos. Vamos fazer essa reforma íntima para nós, trazer o amor para nós podermos dar esse amor, o amor ágape, o amor sem cobrança ao próximo. E possamos, assim, buscar essa nossa perfeição. Queria agradecer ao Luiz Carlos pelo convite, a todos do Centro Espírita, da cidade de Garça, que possamos, na noite de hoje, refletir um pouco mais sobre tudo aquilo que nós falamos hoje. Queria agradecer mesmo de coração o Centro Espírita Esperança, Amor e Caridade, e ao Luiz Carlos pelo convite. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós.